Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Caíque e vou comentar questões de História e Geografia de Goiás e Goiânia, elaboradas pela banca UFG, que é responsável pelo concurso Prefeitura de Goiânia. Essas questões foram aplicadas em provas recentes, concurso da Prefeitura de Rialma, 2020, e agora, 2021, concurso TJ Goiás. Então, a partir dessas avaliações, nós temos uma previsão do que pode acontecer agora na prova da prefeitura. A banca segue uma tendência, um perfil de abordagem. Antes, quero falar sobre o curso exclusivo. Muita gente tem me procurado para tirar dúvidas. Geografia e História de Goiás e Goiânia, material em PDF que eu elaborei para você fechar essas questões agora na prova. Tem todos os conteúdos que constam no edital. Trabalho com essa disciplina há mais de 10 anos. Tenho uma experiência, bagagem significativa com a banca UFG. A minha formação foi na Universidade Federal de Goiás, o mestrado em Geografia, minha graduação em Geografia. Tenho proximidade com os elaboradores das questões, os professores que são responsáveis. Então, o material foi elaborado em cima do perfil de abordagem, de que forma as questões são organizadas, como você pode entender esses conteúdos. Temos aqui esquemas de estudos. Também eu direciono os assuntos mais cobrados em História de Goiás, assuntos mais cobrados em Geografia de Goiás. É uma linguagem acessível e a didática para que você aprenda Geografia e História de Goiás e Goiânia de uma forma prazerosa, simples, não precise decorar nada, entenda os processos históricos e geográficos e assim consiga interpretar as questões lá na prova. Tenho aí milhares de depoimentos nesse tempo que eu tenho trabalhado com esse curso. Foi atualizado agora, em 2022, nesse início do ano. E você é o meu convidado a ter acesso a essa metodologia inovadora. Eu lanço uma oferta exclusiva para você que acompanha as minhas aulas aqui no canal no YouTube. Esse curso estava sendo comercializado por R$ 89,00, mas você terá acesso por apenas R$ 49,90. Entre em contato agora mesmo, o link do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo, também dos comentários. Informe sobre a oferta que você vai ter acesso a esse material e vai potencializar os seus estudos. Aqui vários depoimentos. Os candidatos que conseguiram fechar a Geografia e História de Goiás. Esse outro depoimento, o candidato conseguiu inclusive passar no concurso PM Goiás, porque fechou essas questões. Mais um depoimento, candidato que também gabaritou Geografia e História de Goiás. E é decisivo você fechar essa disciplina, porque os décimos são fundamentais, são vitais em um concurso público que é organizado pela UFG. Então, eu espero a sua mensagem. Agora, as questões de concursos públicos, começando com a prova que foi aplicada para a Prefeitura Municipal de Rialma em 2020. Essa prova foi aplicada antes do início da pandemia. Questão 18, que trata da história de Goiás. Veja que nós temos aí um fragmento de texto, foi retirado de um artigo acadêmico. A banca costuma fazer isso, né? Os professores que elaboram as questões de história de Goiás, eles estão vinculados à pesquisa da historiografia goiana, então são professores da história de Goiás dentro da instituição e eles vão utilizar essas referências acadêmicas. No texto a seguir, a gente faz uma leitura para extrair as principais informações. Todos sabem que, até agora, a prática de quase todos os agricultores do Brasil tem sido derrubar e queimar as matas, usar a terra durante alguns anos e depois mudar-se para outra mata a fim de recomeçar o mesmo ciclo. Quando se pergunta aos imigrantes de Minas Gerais por que razão eles vieram para Goiás, eles dizem, porque não há mais florestas em Minas. A gente que vem para a colônia agrícola de Goiás certamente espera aplicar o mesmo processo agrícola. Mas na colônia dizem-lhes que não se pode cogitar disso, que eles agora têm que passar da agricultura migratória para a permanente, da rotação de terras para a rotação de culturas. Isto é realmente o que deveriam fazer e do que o Brasil precisa. Mas como executar tal revolução com essa pobre gente extremamente sem educação? E aqui, o enunciado, no texto publicado em 1947, o autor menciona uma revolução que implicava ele. Esse período histórico em Goiás é marcado pela mudança nos processos produtivos. Nós tivemos a marcha para o oeste e já no finalzinho da década de 1940, início da década de 50, a construção de Brasília. Isso vai trazer consequências para a organização, para a estrutura administrativa, como também econômica aqui em Goiás.
A alternativa correta dessa questão, né, como a gente teve aí essa mudança de paradigma, essa mudança no perfil produtivo, esses agricultores que vieram aqui para Goiás, essa colônia agrícola foi instalada onde hoje é o município de Ceres. Então foi um projeto para que nós tivéssemos um modelo produtivo que fosse permanente. Não esse modelo, como é colocado aí no fragmento, em que o agricultor desmata, planta, acaba ali com os nutrientes daquela região e ele vai iniciar esse novo ciclo em outro lugar. Nós temos então uma modernização dessa técnica. A alternativa correta é a letra B. Próxima questão, 19. Também nós temos um fragmento de texto. Bernardo Sayão é um desses homens que ficaram na história como exemplo de seu povo pelo trabalho, idealismo, despreendimento, abnegação e pela consciência de que o Brasil, como país e nação, necessitava para progredir, garantir os espaços e as fronteiras conquistadas ao longo de 5 séculos. Sayão, em verso do Rei dos Hunos, foi um Átila bem fanzejo, onde pisou esse carioca, nascido na Tijuca, não nasceu mais capim, nasceram estradas e cidades. Esse fragmento também já nos traz uma ideia dessa mudança, né? Onde pisava não nascia mais capim, estradas e cidades. É uma modernização, um processo de ruptura de um passado arcaico, marcado pelo atraso, pela falta de integração regional, pelo isolamento. Temos aqui no enunciado, no que se refere à história do Centro-Oeste, as afirmações contidas no texto exaltam a participação direta de Bernardo Sayão em ações relacionadas a. A alternativa correta dessa questão é a letra C. Execução da Marcha para o Oeste, acabei de mencionar esse projeto político que objetivava ocupar esses vazios demográficos. Foi uma política pública do presidente Getúlio Vargas para que essa porção central do Brasil, até então considerada isolada das demais regiões, sobretudo regiões Nordeste e Sudeste, fossem ocupadas de maneira racional e também houvesse aí uma produção agrícola. Então, a alternativa correta, a letra C, execução da marcha para o Oeste e a integração do interior do país. Outra prova, essa aplicada já depois da pandemia, essa já foi agora com a volta das provas presenciais. Então, foi o primeiro concurso depois que nós tivemos aí da banca, é o mais recente. Questão 16. É uma questão de história de Goiás, traz aspectos muito relacionados a um contexto político-administrativo e também judiciário daquele período. Leia o poema do desembargador e poeta Félix de Bulhões, Hino Abolicionista. No formoso horizonte goiano, retocado de cores gentis, o cruel privilégio inumano terminou. Já não há mais cerviz. O passado, sepulto-se escuro, ante a aurora que rósea brilhou. Rio Branco liberta o futuro, o presente ele aqui libertou. O poema expressa a contradição do século XIX em Goiás. Século XIX é aquele momento em que nós temos a ruralização da sociedade goiana. A gente sai de um período marcado da produção aurífera, a decadência do ouro, e nós temos aí a introdução de uma agricultura de subsistência principalmente. Essa mudança no perfil da sociedade goiana vai repercutir na organização social, na forma como a sociedade estava dividida, como a vida era organizada nas vilas aqui em Goiás. A alternativa correta dessa questão é a letra B, o engajamento dos agentes jurídicos e as leis vigentes. Aqui a gente tem também, nesse período, o fim da escravidão no Brasil, indo para o século XX. Isso também repercute em Goiás, né? Veja que o poema traz esses elementos que denotam esse processo de ruptura. Goiás, quando sai daquele período de exploração do ouro, entra aí na agricultura, com a pecuária e também a produção agrícola, passa a incorporar essas mudanças também. Então a gente tem aí esse engajamento por conta dessas leis vigentes naquele período. Questão 17. Leia o trecho do relatório a seguir.
bem curto o fragmento, é uma característica da banca UFG, eu sempre digo isso nas minhas análises, são textos curtos para você interpretar informações muito pontuais, você precisa saber de fato sobre aquilo. Veja que as alternativas também são curtas, não dá margem para interpretação, você tem que ali identificar o que corresponde àquele item. Comarca de Goiás é a única que se acha provida de um juiz de direito letrado e em todas as mais são sentenciadas as causas por homens, que sendo a sua educação totalmente diversa, embora possuidores dos melhores desejos, não podem assaz penetrar o sentido das leis. Qual foi o desdobramento da situação descrita? O texto já nos traz essa ideia, essa dificuldade. Quando coloca aqui, sendo a sua educação totalmente diversa, embora possuidores dos melhores desejos, não podem assaz penetrar o sentido das leis. Alternativa A, dificuldade na aplicação das leis. Havia um embate, sobretudo ali, século XIX, final do século XIX, por conta do poder que nós tínhamos aqui no território goiano, que era marcado, concentrado nas famílias tradicionais. E quem tinha terra tinha privilégios, tinha poder, tinha representatividade. Por isso essa dificuldade na aplicação das leis. Questão 18. Leia o trecho a seguir. Campanha eleitoral de 1954, em um comício na cidade de Pires do Rio, na primeira fila do palanque encontravam-se José Ludovico, candidato a governador, Bernardo Sayão, candidato a vice-governador, e Cônego Trindade. Na plateia, um cidadão pergunta para o outro, a seu lado, aquele que é o Sayão? Apontando para o Cônego Trindade, que, como era norma na época para os sacerdotes, vestia batina. O texto representa qual característica da vida cotidiana goiana? A alternativa é a letra D, o distanciamento da política oficial. O trecho também nos traz uma ideia, a gente interpreta essa informação, quando há esse questionamento, aquele é o Sayão, estavam ali na primeira fila, havia esse distanciamento entre esses representantes políticos daquele período e o povo. Questão 19. A última onda de expansão canavieira verificada em Goiás, sobretudo após 2006, foi composta por usinas que se caracterizavam essencialmente como centrais agroenergéticas e não apenas como destilarias de etanol e muito menos como fábricas de açúcar. Nesse sentido, tem na produção de biocombustível e na cogeração energética a partir da queima do bagaço da cana seus principais produtos. Por isso, falar-se agora em setor sucroenergético e não mais sucroalcooleiro. Além de segundo maior produtor de cana e etanol do Brasil, informação importante, um dado de geografia de Goiás, produção agrícola, Goiás também ocupa a segunda posição na geração de bioeletricidade a partir da cana-de-açúcar, conforme aponta o Banco de Informações de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ocorreu em Goiás, sobretudo a partir da década de 90, uma mudança do cenário produtivo. Nós tínhamos ali a introdução dos grãos, produção de soja, principalmente a partir de políticas públicas de incentivo a essa produção, a essa modernização agrícola, as commodities, lá na década de 70, 80 e a partir de 90, uma conversão. Várias áreas que eram destinadas à produção de grãos, soja, milho, por exemplo, passaram a ser ocupadas para a produção de cana-de-açúcar. E Goiás começa a observar ali a partir da década de 90, início dos anos 2000, esse crescimento na produção de cana-de-açúcar e, consequentemente, também produção de etanol. Um fator que possibilitou a expansão dessa lavoura no estado, e aqui a gente tem questões não apenas políticas e também de expansão agrícola, mas também fatores naturais. A alternativa correta da questão é a letra D. A existência de fatores edafoclimáticos favoráveis. Esse termo, edafoclimáticos, é muito utilizado na geografia, principalmente na biologia, refere ao solo e ao clima.
as condições de solo e de clima que são favoráveis para essa produção. No caso de Goiás, nós temos um solo que é fértil, ele é corrigido, apesar da concentração de ferro, principalmente, mas aí a aplicação de calagem nesse solo faz com que ele se torne um solo produtivo, o latossolo principalmente, que é um solo mais vermelho, a coloração dele, e além disso nós temos um relevo que favorece essa produção, um relevo mais plano. Condições climáticas também, sobretudo nessas regiões produtivas, que é a região sudoeste goiano, sul goiano. Então a gente tem aí dois fatores que favorecem essa produção, condições climáticas como também condição do relevo, condição do solo. Última questão dessa prova, questão 20, no caso específico do Calunga, a questão que fala sobre geografia de Goiás, um pouco de cultura goiana, aspectos sociais também da identidade, formação do povo goiano. No caso específico do Calunga, a apropriação do seu patrimônio pelo turismo é uma decisão estratégica vinculada a um processo socioeconômico mundial, que é a turistização, o turismo enquanto se integra profundamente na economia local, convertendo-se na principal atividade econômica, potencializa e revaloriza o patrimônio cultural especularizado para tal propósito. Conceber o turismo como elemento para o etnodesenvolvimento deveria contemplar a dimensão social como fundamental. Todavia, se os grupos sociais não são vistos na totalidade, esgarçando-se nas relações sociais, quando os interesses financeiros predominam e notam-se exclusões e inclusões sociais. Povos Calunga são descendentes de escravos em Goiás. Eles ocupam hoje a área do Parque da Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, região Nordeste. E nós temos ali várias comunidades. O turismo é uma atividade muito importante porque eles estão inseridos dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, atrativos naturais, cachoeiras, a vegetação. Isso acaba complementando a renda de muitas famílias, os guias turísticos, os restaurantes nessas comunidades, artesanatos que são comercializados, produtos naturais que são produzidos ali naquela comunidade também. No caso exposto no texto, a crítica volta-se para as dificuldades em viabilizar um turismo que fomente o alternativa D a correta, fortalecimento comunitário. Os Calunga, ao terem o turismo como uma atividade, eles buscam a preservação das tradições, a preservação das comunidades e também a preservação dos recursos naturais. Por isso esse fortalecimento comunitário, toda a comunidade envolvida nessa atividade, não meramente como algo econômico. Essas foram as questões que eu separei para vocês de provas mais recentes da banca UFG. Continuem acompanhando os conteúdos aqui do meu canal. Aproveitem a oferta, o que vale apenas para quem assistiu o vídeo. O link está aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários. Informe que você teve acesso a essa oferta e assim você vai adquirir o material, curso exclusivo em PDF. São mais de 200 páginas, é um curso completo, riquíssimo de ferramentas para você conseguir entender todo o conteúdo de Geografia e História de Goiás. Tem questões comentadas, listas de exercícios, tem muitos conteúdos que você não vai encontrar em nenhum outro curso, porque eles fazem parte desse material. Então, eu espero o seu contato. Para vocês, um excelente preparo, um forte abraço e até a próxima.